Pessoal, hoje a gente quer falar sobre brilho da pintura automotiva. Bom, o que é o brilho? É a capacidade que a peça tem, né, de refletir a luz, né? Quanto melhor o polimento, mais capacidade ela tem de refletir luz. Quanto mais ela refletir luz, mais ela brilha, né? Isso é o ponto de vista teórico, tá? Porque tem um detalhe que eu vou explicar depois. Então, como é que se mede a luz? Esse aparelhinho aqui, ó, é um luxímetro. Esse luxímetro, ele mede lux, quantos lux, né, certa região está emitindo, né? Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Por exemplo, ele está aqui do meu lado, ó, tem uma medida, aí eu vou virar ele pro lado escuro, ó. Cai a medida, tá vendo, ó? Caiu, ó. Eu vou virar ele pro lado da lâmpada que está me ajudando a gravar o vídeo, ó. Sobe, tá? Quando a gente faz a medida de um polidor, para testar um polidor, um produto novo, alguma coisa assim, a gente não usa ele direto assim, porque senão a luz que está em volta dele, tá, interfere no resultado. Então você nunca vai saber a capacidade real daquele polidor de aumentar o brilho, né? Ele é colocado em um outro lugar onde a gente consegue controlar toda a iluminação que está em volta, tá? Então assim, só fica uma fonte de luz, né? E só muda o polidor, né? Aí você passa um polidor, depois você passa outro, aí ele te dá a medida. Fala assim, ó, esse polidor, se você polir, ele reflete tanto. Ou se você, por exemplo, pagar mais caro, o dobro do preço no polidor, por exemplo, né? Ele vai continuar com o mesmo reflexo. Já aconteceu, né? Aqui na oficina. Então isso é muito interessante, né? Você pagou mais caro no polidor, né? Aí na hora que você for medir o reflexo, que é a capacidade daquela peça polida com aquele material de produzir mais brilho, você vê que do ponto de vista prático ele emite o mesmo brilho do que custa um pouco mais barato, né? Então esse aqui é o nosso amigo luxímetro, né? Eu já mostrei para vocês o funcionamento, muito útil, tá? Principalmente quando você vai testar polidores. Esse polidor aqui é mais interessante que aquele, ou esse aqui é menos interessante e tal, né? Uma coisa assim, lógico que a gente vai desenvolvendo uma certa prática, né? Então, assim, às vezes você passa um polidor, às vezes você olha com reflexo, você já sente que aquele é melhor que o outro. Mas se você quiser tirar a dúvida, use um instrumento de precisão, né? Bom, existe um detalhe interessante, né, que quando a gente comprou, a gente estava lá medindo a luz, aí polia de um jeito, polia de outro e tal, né? E a gente pensou assim, quando a gente vitrificar, encerar ou dar o acabamento final, né, o carro vai brilhar mais. Não. Aí o que acontece? A intensidade luminosa, a capacidade de reflexão da peça diminuía, não é? Diminuía, caía um pouco, né? Mas a peça ficava muito mais bonita, né? Ela dava aquele brilho meio molhado, aquele brilho interessante assim. Então assim, ficava um preto principalmente, fica lindo, né? Depois que você vitrifica ele, fica lindo, né? Mas o preto, depois de vitrificado, ele reflete menos luz, né? Então assim, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, quanto mais luz, quanto mais brilho, melhor? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque uma pintura com um brilho molhado, que dá aquela profundidade na cor, ele reflete menos luz, tá? Mas a visão, a aparência, fica muito mais interessante, ele fica mais bonito, tá? Mas para medir polidores, eficiência de polidores, ó, é 10. Porque às vezes você gasta um dinheiro num polidor que é só promessa, né? E às vezes tem polidores que você gasta um dinheiro e compensa o investimento. Então você tem que dar um confere ali para você ter essa noção mais precisa. Um abraço e até a próxima.